essa questão em que, para resolver, utilizaremos o método do cilindro. No caso, repetindo, começando melhor, pede para encontrarmos realmente o volume do sólido composto pela interseção dessas duas áreas, entre essas duas curvas, este em torno do eixo X. Deixa eu ver aqui, salvo engano, em torno do eixo X igual a 1. Em torno do eixo X igual a 1. E é isso que faremos. No caso, deixa eu anotar aqui. X igual a 1. Em torno. Então vamos lá. Para então começar, vou antes melhor explicar a síntese desse método. Esse método consiste em... Aqui eu já coloquei o gráfico, então facilita bastante a vida. Essa área aqui, entre a curva, será o que então teremos como nossa parte do sólido. Essa parte girará em torno desse eixo, que é o X igual a 1. Ou seja, finge que aqui é uma reta. Ele girará aqui de maneira que, nesse outro lado dele, aparecerá a mesma correspondente. Agora vamos lá. Esse método do cilindro nada mais é do que realmente termos em mente que aqui aparecerá um cilindro. Todos sabemos como é um cilindro oco, por assim se dizer. Aqui eu fiz 2 cilindros, mas são realmente infinitos cilindros. E continuando, estes cilindros, como é que se dá para eles em si? Como é que vai ser eles? Esses cilindros são mas tão finos e tudo mais, que a forma como melhor usaremos será de maneira a realmente pegar a fórmula da sua superfície e multiplicar pela sua altura. Aí você pergunta, é só isso? Calma lá, irmão, que é só isso, mas dificulta com as questões. Mas vamos lá. Por exemplo, aqui, por já ter dado o gráfico, então tecnicamente já estamos com a burra bem avançada, porque senão precisaríamos ter de desenhar. Mas vamos lá. Aqui, o primeiro passo que eu quero enxergar em si é referente ao raio. Porque aqui eu sei que o eixo é esse, a parte que vai girar é essa, ou seja, vai girar assim, ó. E eu quero saber qual vai ser o raio desse cilindro. Eu sei que ele começa daqui e vai até aonde? Deixa eu ver aqui. Deixa eu escrever aqui raio. O raio do cilindro, eu sei que ele começa aqui em 1, aí vai indo um pouquinho para trás, 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 até chegar no ponto aqui. Ok, tudo bem. Vai ser 1 menos o quê? Porque você citou um monte de valores aí. Pode ser isso, pode ser aquilo. Tudo mais é a questão do cilindro. Enxerguem como se fossem cilindros cada vez maiores e tudo mais. Ok, vai ser 1 menos alguma coisa. Essa alguma coisa nós chamamos de x. 1 menos x. Esse é o nosso raio que é dado. Mas e a altura do cilindro? Exemplo, imaginemos esse cilindro aqui. Esse cilindro aqui está aqui deste tamanho, mas esse outro já está de outro tamanho. E esse outro está de outro tamanho. E aquele outro está de outro tamanho. Aí, a partir daí já complica um pouco, né? Porque como é que pode? Como é que vai ser dado esse tamanho? Como é que vai ser dado essa altura? Mas espera. Daqui a questão
questão do intervalo que vai abranger esse raio. O intervalo que esse raio existe. Bom, vamos lá. Aqui na nossa no achar das interseções, daqui até aqui, vemos que realmente vai de -1 a 1. Ok. Ok, mas vai ter uma coisinha bem legal que eu vou mostrar. Que vai dar para fazer por causa desse intervalo aqui. Mas vamos lá. Já a altura é o condizente, a altura condizente do cilindro, né? Como será, por exemplo, para a altura desse cilindro aqui, ele está aqui. Para a altura desse outro, ele está aqui. Se eu tiver outro cilindro aqui, se eu tiver outro cilindro, sim, a altura dele vai ser essa. Ok, então o que é que eu estou percebendo? Eu estou percebendo que a altura vai realmente ser a diferença entre a função superior e a função inferior. A função superior e a função inferior. A função superior e a função inferior. Aí eu pergunto, quem são essas? A superior nesse caso aqui, essa daqui, que é representada, está meio apagadinha aqui, mas ela é representada por 2 menos x ao quadrado. Essa é a superior. E quem é a inferior? A inferior é essa daqui, ó, que é essa nossa de vermelha. Então, ok. No caso, como esse daqui eu vou chamar de y1, e aqui vai ser o y2, a altura nada mais é do que o nosso y1 menos o y2. Eu estou resolvendo essa questão agora com vocês, não havia respondido ela antes. Continuando. Ok, tudo bem, estou entendendo. Mas e aí, o que é que falta agora? Felizmente, mais nada. Como assim mais nada? Conforme eu havia dito, o volume em si, neste caso, neste método, será dado pela variação da área da superfície de um cilindro, que é o que? A área da superfície em si é 2πr. Quem é R? R é 1 menos x. Tudo isso multiplicado pela altura. Quem é a altura? A altura é a diferença entre essas duas funções. Essa de cima e essa de baixo. Essa de cima e essa de baixo. Então vamos ver. Quem é y1? Y1 é 2 menos x ao quadrado. 2 menos x ao quadrado menos x ao quadrado fica então 2 menos 2x ao quadrado. Ei, molenga! 2 menos 2x ao quadrado. Aí vamos lá. Tudo isso dx. Aí você diga, tá, espera aí. Por que dx e não dy? Por causa que nós aqui levaremos em conta a questão do intervalo que varia o raio. O raio aqui varia de -1 a 1. Mas aí deixa eu continuar aqui. Então, e como o raio, o nosso intervalo de integração é condizente ao quando muda o raio, então não faria sentido eu botar dy aqui, apesar de ele estar assim, muitos podem querer enxergar dessa forma, né? Mas isso muito poderia vir a acontecer no método do disco, aqui é o método do cilindro, então tem que se atentar a essa peculiaridade. Mas continuando, ao multiplicar esse termo, esse primeiro, depois por esse segundo, no caso eu já vou jogar isso daqui do lado de fora, eu posso até, na verdade, destacar o 2, evidenciar o 2 aqui, ficando 2 vezes
1 menos x ao quadrado. E esse 2 multiplicar por 2π, ficando assim 4π, e jogando para o lado de fora, que é o que eu vou fazer. Então fica aqui do lado de fora 4π, menos 1 a 1, e vamos multiplicar isso por isso daqui. 1 vezes 1 é 1, aí 1 vezes x, menos x, fica menos x ao quadrado vezes 1 é menos x ao quadrado, menos x vezes menos x ao quadrado fica mais x ao cubo. Tudo isso dx. Aí você diga, nossa, pronto. Vai dizer que não acabou por aí. Não, falta. Tá perto, tá perto, tá perto. Então, daqui realmente resolvemos já direto, conforme as integrais imediatas, as funções algébricas. Ficando assim, x menos x ao quadrado sobre 2 menos x ao cubo sobre 3 mais x a quarto sobre 4. Tudo isso sobre o intervalo de integração, menos 1 a 1. Aí você diga, epa, 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 epa. Vai acabar por realmente lascar tudo aqui, porque do jeito que está aqui, então o nego vai ficar como se fosse vai zerar, por assim se dizer. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. A altura em si. A altura é esse ponto menos esse ponto. Y do... Que é esse Y? Esse Y é você. Realmente, aqui fez sentido. Se a altura está certa, teoricamente. Já aqui, se eu multiplicar... Deixa eu ver... também faz sentido. Não, então... Eu digo isso, pessoal, porque se eu for substituir aqui agora, 1 menos isso, a não ser, espera aí. Mas vejamos aqui. Porque para mim que eu não errei nada não aqui. A linha de raciocínio está certa. Mas vamos ver. Quando eu substituo os limites de integração, ficará 1 menos 1 sobre 2 menos 1 sobre 3 mais 1 sobre 4. Tudo isso menos quem? Menos 1 menos 1 sobre 2 mais, porque aqui quando eu colocar o menos aqui vai ficar menos também, porque é função de potência ímpar, então aqui vai ficar menos. Então continuando, aqui vai ficar mais 1 sobre 3 menos, não, vai ficar mais ainda, mais 1 sobre 4. Continuando, quando eu distribuir o menos aqui para todo mundo, então realmente vai ficar 2, porque aqui, esse vai somar com esse, 2, esse daqui vai ficar positivo, esse daqui está negativo, vai cancelar, esse com esse, então cai fora. Já esse daqui é menos 1/3, quando esse menos multiplicar por esse 1/3 vai ficar menos 1/3, então realmente ele vai continuar. Isso. Já que 1/4 menos 1/4 não vai aparecer mais. Então tá certo, pessoal. Felizmente, realmente, não errei na linha de raciocínio. Aqui, ao fazer direitinho, vai ficar 6 menos 2, 4.
4 sobre 3, né? 4 sobre 3, resumindo, vai ficar 16 pi sobre 3. 16 pi sobre 3. Essa é a resposta. E até o próximo vídeo. Realmente, não tenho certeza que não errei não, porque eu anotei a resposta final aqui e ela bateu, então tá certo. Então é isso, pessoal. Essa foi a linha de raciocínio para resolver essa questão. No mais, até a próxima.